Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês nesse dia. Eu desejo que a sua família, eu desejo que a sua vida estejam debaixo da proteção do Todo-Poderoso. E para isso nós vamos formar hoje uma grande corrente de fé, uma corrente de oração, no qual você será cheio do Espírito Santo, porque eu tenho uma mensagem para te entregar hoje. E por isso eu peço para que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, porque eu tenho certeza que vai falar profundamente no seu coração e eu creio que vai mudar a sua vida daqui para frente. Amém? O nosso Deus tem poder para mudar histórias, para dar um novo começo. É Ele quem tem poder de restaurar tudo, trazer esperança, trazer paz. E eu creio que hoje não será diferente. Assim como o profeta Jeremias foi um homem que passou por muitas aflições, mas ele teve a sua vida transformada por Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos barros nas mãos do oleiro. Isso quer dizer que o Senhor tem poder para transformar a sua vida, para começar de novo aquilo que deu errado, Ele pode transformar em bênçãos. Deus é quem está no controle de tudo. Ele é quem cuida de você de uma maneira toda especial. Por isso, quando você abre o seu coração, quando você ativa a sua fé, milagres começam a acontecer. Amém? Então fique comigo até o final dessa mensagem, porque depois eu quero orar com você e eu vou declarar grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Irmãos, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado os vídeos. Você que chegou aqui hoje, saiba que você é muito bem-vindo. Você que não tem conseguido assistir às 2 orações diárias, saiba que eu continuarei orando pela sua vida. Mas é muito importante que você participe. É muito importante que você não quebre essa corrente, porque Deus já tem feito grandes coisas, mas ainda é muito pouco, é muito pequeno, perto daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, para você não ficar de fora dessa corrente de fé que tem transformado a vida de milhões de pessoas. E depois que você clicar nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar ele e selecionar a opção todas para que você receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, muitas vezes nós ficamos frustrados porque as coisas não saem do nosso jeito, não é verdade? Parece que os milagres só acontecem com as outras pessoas, parece que nós somos frios espiritualmente e parece que nunca vamos chegar naquele nível espiritual, naquele nível de intimidade com Deus, não é verdade? Quem é que nunca pensou assim? Por que será que tudo é tão difícil na minha vida? Será que Deus não me ama? Por que será que Deus não ouve as minhas orações, sendo que Ele está vendo o meu esforço, a minha dedicação? Irmãos, eu estava lendo aqui uma passagem da Bíblia que eu acredito que vai te ajudar muito em relação a estas frustrações. Está lá no livro de Lucas capítulo 5. Preste muita atenção no que está escrito. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e disse a ele: "Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes." Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Olha isso, irmãos, que milagre maravilhoso. Aqueles homens pescaram a noite inteira e eles não pegaram um peixinho sequer. Então Jesus de manhã disse a eles o seguinte: "Vão até as águas mais fundas e lancem de novo as redes." Mas Simão Pedro, que era um pescador experiente, ele sabia que ali não tinha peixe. E na mesma hora ele retrucou e disse: "Mestre, nós já tentamos e não deu certo, mas já que é o Senhor quem está mandando, nós vamos obedecer." Irmãos, para surpresa de todos, eles começaram a pegar tantos peixes que as redes começaram a se rasgar. E talvez você se pergunte, mas por que eles ficaram a noite inteira e não pegaram nada, e somente quando Jesus deu a ordem, eles conseguiram pegar peixes? A primeira delas é que Deus permite que certas coisas deem errado para que a gente volte a nossa atenção para Ele. Amém? Nós vemos aqui que Simão Pedro estava cansado, ele estava frustrado, porque mesmo sendo um bom pescador, ele não teve nenhum resultado. E foi exatamente nesse momento que Jesus veio falar com ele.
Irmãos, da mesma forma, Deus vai falar com você nesses momentos de frustração. Eu sei que você está triste, eu sei que você está sem esperança de dias melhores. Mas guarde isso que eu vou te dizer. Quando você estiver em crise no seu relacionamento, em crise no seu trabalho, querendo desistir de tudo por cair sempre naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, é nessa hora que você precisa buscar ao Senhor para saber qual a vontade dele. Amém? Deus vai te dar uma revelação, uma direção nesses momentos de frustração. Amém? E a segunda lição que eu aprendo nessa história é que Deus usa a nossa obediência nas pequenas coisas para nos abençoar. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que se as coisas não estão dando certo é porque Deus não quer nos abençoar, mas isso não é verdade. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, queremos tudo no nosso tempo e nós não obedecemos a palavra de Deus. E quando Jesus falou para Simão lançar a rede em outro lugar, o que ele fez? Ele retrucou, dizendo que ele já tinha tentado. Mas logo em seguida ele agiu com humildade e ele reconheceu o seu erro. Ele disse assim: Mestre, já que é o Senhor quem está falando, eu vou obedecer. Irmãos, aqui está o segredo. Porque sabe o que aconteceu naquele momento? Eles começaram a pegar tantos peixes que tiveram que trazer outro barco porque as redes estavam rasgando. E é essa atitude que a gente tem que ter. Senhor, eu já tentei de tudo, eu fiz a minha parte, mas agora eu vou obedecer aquilo que o Senhor me mandar fazer. E quando você obedece a Deus, ainda que nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas da sua vida, por mais que pareça loucura para sua mente, Deus ele faz o milagre. Eu tenho visto isso na minha própria vida. A cada dia, sempre que eu quero fazer do meu jeito, as coisas dão errado. Mesmo aquelas que eu penso assim, não tem como dar errado. Eu sei que vai dar certo, é certeza. Parece que Deus permite que dê errado justamente para Ele me mostrar que eu preciso continuar dependente dEle. Amém? Irmãos, Deus é o nosso Pai. Ele não quer que a gente se desvie dEle, que a gente comece a agir por conta própria. Existe até uma música do David Keelan, é uma música maravilhosa que eu acredito que quase todos vocês conhecem, que diz assim: eu quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Irmãos, essa música é muito profunda porque muitas vezes nós queremos agir sozinhos, por conta própria, não consultamos a Deus, até mesmo porque muitas vezes a gente pensa assim: se eu entregar isso nas mãos de Deus, eu tenho certeza que vai dar errado. Essa pessoa que eu já estou conhecendo, já estou namorando, eu tenho até medo de orar, porque lá no fundo eu acredito que Deus vai dizer não. Irmãos, muitas vezes eu já pensei assim. Eu achava que Deus iria frustrar os meus sonhos, mas eu decidi mesmo assim estar disposto a fazer toda a vontade do Senhor. Amém? Eu decidi também não ficar tentando adivinhar o que Deus iria fazer. E existe uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui está dizendo que se você confiar em Deus de todo o seu coração e não se apoiar na sua mente, naquilo que você pensa, acredita, mas confiar totalmente que Ele está cuidando de você, então Ele vai endireitar os seus caminhos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Deus, Ele quer cuidar de nós, Ele quer endireitar todas as áreas que hoje nos trazem dor, que nos trazem sofrimento e que geram em nós uma falta de paz. Então não se contente com o bom, não se contente com mais ou menos. Espere pelo melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Irmãos, vamos orar agora. Eu peço que você feche os seus olhos para você concentrar melhor. E é muito importante que você ore junto comigo. Ainda que em pensamento, saiba que Deus está te ouvindo, Deus conhece o seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um momento de oração. Oh, meu Deus, nós não somos nada sem a Tua presença. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão especial. Quantas vezes o Senhor tem trazido paz no meio do sofrimento?
Quantas vezes nós pensamos em desistir, mas o Senhor sempre dá um toque, sempre encoraja a gente a seguir em frente. E eu creio que hoje não foi diferente. Assim como o Senhor deu uma direção nova para os discípulos, eu te peço, meu Pai, dá-nos uma direção nova hoje, dá-nos um novo caminho. Oh, meu Deus, não deixe a gente continuar da maneira em que estamos. Eu oro, meu Pai, por este homem e esta mulher que estão agora me ouvindo. Quantos deles não têm encontrado uma saída, uma resposta? Quantos deles estão totalmente desanimados? Mas eu te agradeço por este momento de oração. Eles estão aqui, meu Pai, dispostos a obedecer a Tua palavra nos mínimos detalhes, assim como o apóstolo Pedro e os outros apóstolos que estavam no barco. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, traga o refrigério para a nossa alma, mas também nos ajude a resolver problemas do dia a dia. Pai, quantos agora estão sofrendo no casamento, pensando em desistir do casamento, pensando em acabar com a própria vida. Pai, são tantos problemas que eu poderia passar horas e horas aqui, orando por essas pessoas. Mas eu te peço, meu Pai, cuida de cada um, traz a cura emocional, Senhor. Quantas pessoas agora, quantas mulheres sofrendo a dor da solidão, a dor do vazio existencial. Quantos homens agora ficam se refugiando no pecado, na pornografia, na masturbação, em relacionamentos promíscuos, descartáveis. Oh, meu Deus, nos ajude a romper com o pecado. Como é difícil vencer a nossa carne, as tentações do dia a dia. Nos ajude, Senhor, a apagar aqueles contatinhos no celular, aqueles relacionamentos que não nos levam a nada, só para o pecado. Pai, nos ajude a fazer renúncias em relação às nossas amizades, em relação àquelas pessoas que são tóxicas, pessoas que só nos colocam para baixo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também, derrama da Tua cura física, Senhor. Traga, Senhor, a cura do alto da cabeça à planta dos pés. Que essa cura venha transformar de dentro para fora. Pai, restaura essas células que estão defeituosas. Pai, essa pessoa que está com dor de coluna, essa pessoa que está com dor de cabeça, dor nas juntas, em nome de Jesus eu declaro a cura do Senhor. Pai, essa pessoa que está deprimida, eu declaro a cura, o refrigério, em nome de Jesus. Essa pessoa que está com crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu repreendo todo o espírito maligno contra essa pessoa, esse espírito que tem atormentado essas vidas, tem trazido falta de paz. Eu repreendo e destruo todo o poder do diabo. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, também para que essa pessoa encontre paz, que ela consiga se relacionar contigo de uma maneira simples, ouvindo e obedecendo a Tua voz e a Tua palavra. Oh, meu Deus, tira de nós essa frieza espiritual, que a gente consiga orar nos pequenos detalhes do dia a dia, que a gente consiga orar sem cessar, conforme diz a Bíblia. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também pela minha própria família. Pai, quantos ataques do inimigo. O inimigo tem se levantado contra esta obra, mas eu te peço agora, Senhor, cobre-me com Teu sangue. Cobre, Senhor, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, Senhor. Eu te peço, não deixe, Senhor, esta obra acabar, Pai. Tem misericórdia de mim. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas, Senhor, eu estou aqui te pedindo humildemente. Me ajude a prosseguir com essa obra, meu Pai. Ajude também esta pessoa a completar a carreira, guardar a sua fé. Essa pessoa, meu Pai, que ainda não teve um encontro contigo, que ainda não aceitou Jesus. Oh, meu Pai, abra o coração dela, Senhor. Nós estamos no final dos tempos e o mundo tem ido de mal a pior. Mas nós te pedimos, Senhor, guarda-nos debaixo da Tua proteção. Escreva o nosso nome no livro da vida e nos dê a salvação que está em Cristo Jesus. Nós estamos declarando com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E desde já te pedimos perdão pelos nossos pecados. Confessamos a Ti as nossas fraquezas, falhas e tudo aquilo que desagradou o Teu coração. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Irmãos, como é bom orar, não é verdade? Estou sentindo aqui uma paz, eu acredito que você também. Eu desejo do fundo do coração que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta oração. Por isso eu quero te fazer um pedido aqui que eu nunca fiz aqui no canal. Clique no botão compartilhar que está aqui abaixo do vídeo e selecione pelo menos 10 amigos seus no WhatsApp. Envie esta corrente de oração.
Vamos aumentar essa corrente. Vamos fazer com que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção
e os livramentos todo dia. A tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus nos versículos 5 e versículo 6.
Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá,
desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai,
Abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.